Ora, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento da Sport Trail Session. Hoje temos o António Henriques como convidado especial. O António é treinador adjunto no Olympiacos, recentemente campeão, é o nosso convidado hoje especial. António, antes de mais, muito boa noite, obrigado por aceitares este desafio e muitos parabéns pelo bicampeonato. Antes de mais, boa noite. Deixa-me agradecer à Sport Trail, ao Bruno e a ti, neste caso, que vais estar comigo esta noite. Agradecer aos três pelo convite, dizer-vos que é um prazer enorme partilhar este momento com vocês. Num momento especial, como acabaste de dizer, acabámos de ser bicampeões na Grécia, no último domingo. Portanto, não foi, esta conversa já estava marcada há algum tempo, não foi nada combinado depois de ter sido campeão, nada disso. Foi coincidência, mas uma coincidência bonita. Sim, uma coincidência feliz que pode dar mais um ou outro tema ou curiosidade, pergunta como queiras para desenvolvermos esta noite. Muito bem, então vamos lá a isso. António, como é que surgiu essa tua paixão pelo futebol e esse gosto por ser treinador? Olha, eu acho que um bocadinho transversal a toda a gente que gosta de futebol, isto é uma coisa que vem de miúdo, não é? Eu lembro-me de ser miúdo e a única coisa que fazíamos praticamente era jogar futebol ali na rua ao lado da casa dos meus pais com os meus amigos. Recordo-me também que o jogar, e eu já disse isto, o jogar não era a única fonte de prazer que o futebol me dava. Eu gostava muito de ver, adorava ser eu a fazer as equipas para jogarmos. Portanto, eu não gostava só de jogar. Naturalmente, nunca me passou pela cabeça, enquanto era miúdo, enquanto esta coisa de gostar de futebol crescia ou cada vez que eu sentia que gostava mais de futebol, nunca me passou pela cabeça numa fase tão precoce, tão cedo de ser treinador. Mas o puzzle começa-se a construir, não é? Começas a pensar nisso quando começas a ver que a tua perspectiva de ser jogador eventualmente não vai acontecer, porque começas a ter noção das coisas. Quando vou para a universidade, começo a sentir um gosto muito grande pelo treino e a tentar descortinar o porquê das coisas. Depois estive em Erasmus em Granada e apanho um professor, o professor Luís Frado, sublime, que me dá um boost neste sentido de querer ainda mais ser treinador. Pronto, mas o momento em que eu realmente decido é quando começo a treinar os escolinhas do Feirense e aquilo começou a despertar em mim muitas coisas que eu nunca tinha sentido até à altura e senti naquele momento, não, é isto que eu quero fazer. Muito bem. Qual é a missão de um treinador adjunto no futebol atual? A grande missão é apoiar o líder, não é? Esta é a missão grande, é apoiá-lo, estar ao serviço dele, depois ao serviço do clube com ele, quando assim é, mas sobretudo é apoiar o líder para que se consiga fazer acontecer, para que sejam atingidos, sobretudo, objetivos a que nos propomos. Isto é a grande função de um treinador adjunto. Depois, esmiuçando isto, o papel do treinador adjunto é muito abrangente, tem muitas valências. Tu tens que estar dentro de variadíssimos temas para seres um bom adjunto, para seres competente na tua missão. Não sei se queres que entre um bocadinho por aí mais especificamente, mas sim. Olha, uma das grandes funções de um treinador adjunto é, portanto, estabelecer relação com tudo o que é o futebol do clube. Estou a falar neste caso recursos humanos, jogadores, pessoal médico, o restante da estrutura de mídia, de toda a gente. Portanto, fazer aqui uma ligação, inclusive uma filtragem do que chega
ao treinador, porque é impossível a figura do treinador estar envolvido diretamente com estes. Com isto tudo, é impossível, é impossível. E, portanto, eu acho que é um padrão dos treinadores de sucesso ter pessoas ao lado em que confia 100% plenamente para que lhes permita libertar tempo ou não ocupar tempo com coisas que não são tão fundamentais. Porque uma pessoa só, o líder é uma pessoa, uma cabeça que tem 24 horas do dia, é impossível estar omnipresente. E, portanto, é muito importante esta missão do treinador adjunto. E por isso é que um treinador adjunto, em função disto, e falo outra vez a este nível, porque eu já estive noutro nível em que não era assim, também podemos falar disso, tem 1, 2 e às vezes 3 adjuntos, cada um se calhar mais ligado a determinada área, mas é para servi-lo e é quase tipo um conjunto de conselheiros que lhe permitem tomar as melhores decisões. Já que estamos nesta área do papel do treinador adjunto, na tua opinião, quais são as características que um treinador adjunto deve ter, ou os traços de personalidade deve ter, para ser bem-sucedido na sua missão? Olha, eu vou-te falar um bocadinho das duas, porque acho ultra importante. Olha, vou começar pelo treinador, porque depois eu acho que em sequência do treinador é que tu também tens que calibrar as tuas, a forma como tu estás perante esse líder. A primeira coisa que eu acho que um treinador deve ter é uma estabilidade emocional muito grande. Porque como isto facilmente compreensível para toda a gente, um treinador, a linha em que separa o sucesso e o insucesso é muito tênue. A linha que separa tu seres quase endeusado e seres altamente criticado é muito tênue. E se tu não tens uma estabilidade emocional que te permita poder viver, às vezes sobreviver a uma e a outra situação, é um bocado complicado. Posto isto, e eu acho que isto naturalmente, depois já há variedíssimas coisas que é preciso ter. É impossível tu seres um treinador de alto nível sem conhecimento técnico. Pronto. Eu estou aqui a falar mais numa forma geral. O treinador adjunto depois tem esta função de equilibrar o líder que tu tens. Eu já fui treinador adjunto, o Pedro foi a segunda pessoa que eu fui treinador adjunto. E eu sei perfeitamente que a minha forma de abordar ou de estar perante um treinador é completamente diferente, as personalidades são diferentes e o que mais tento fazer é ser um contrabalanço, dar o equilíbrio à coisa, não exponenciar determinada coisa, nem outra situação. Ser um equilíbrio, portanto, digamos que eu tento ser uma balança, um equilíbrio para o treinador, neste caso para o Pedro, estamos juntos há 10 anos, portanto, esta é a 10ª época que estamos a trabalhar em conjunto, portanto, já aqui um conhecimento muito grande, quase consigo antever já situações e antecipar, e ele também comigo naturalmente, de maneira a andarmos lado a lado, mas sobretudo dar equilíbrio ao treinador. Ao líder, acho que é fundamental para um treinador adjunto. Deixa-me só dizer-te mais uma coisa, um treinador adjunto, e também como é fácil de entender, tem que ser uma pessoa com alguma humildade no sentido de perceber que às vezes, tendo uma opinião, não é essa opinião que vai ser tomada, digamos, não vai ser o caminho da tua ideia, do que tu pensas, e tem que ter essa humildade de, mesmo sendo essa, agarrar a outra, neste caso do líder, porque em última instância é ele que decide, e agarrá-la como sendo dele, com toda a força como se fosse dele. Isto é um pormenor que acho que é muito importante num treinador adjunto. No fundo é um valor acrescentado, ou quer-se que seja um valor acrescentado para o treinador, não é?
Óbvio, óbvio, óbvio. Aliás, eu penso que quando um treinador quando um treinador principal convida alguém para o assistir, é sempre nesse sentido. É no sentido Acrescentar valor. desta pessoa vai-me acrescentar valor, não é? Claro. Então, de que ponto de vista é visto o treinador adjunto pelos jogadores? Depende outra vez do treinador. O treinador tem aqui um papel fundamental neste aspecto. O treinador tem um papel fundamental neste aspecto e, naturalmente, depois tem a ver com o que tu és, não é? Eu falo Claro. por mim, tem um bocado a ver com o que tu és. Mas vou ao treinador principal porque ele, muito rapidamente, no seio de um grupo de trabalho, te indica aos jogadores sem falar, mostra aos jogadores sem falar. Este treinador adjunto é como se fosse, ele está ali e eu não estando, é como se fosse Igual. exato, igual, ou não. E, portanto, o treinador principal tem muito peso nisto. Obviamente, tu, enquanto treinador adjunto, tens que, eu diria, marcar a tua posição, mostrar o que tu és, porque também tens uma personalidade que não podes, quer dizer, não podes contrariar de uma forma constante, não é? Claro. Exato, porque tu não podes ser ator uma época inteira. Tu les a les, há momentos, naturalmente, em que tu tens que jogar, fazer aquilo que se chama um bocadinho de jogo de cintura, não é? Mas no que é essencial a longo termo, numa base constante, tu tens a tua personalidade e tens que a mostrar. E deves mostrar tu, rapidamente, de uma forma, digamos, até silenciosa, sem falar muito, tens que mostrar a tua personalidade. Mas, para terminar, volto a tocar na tecla que o treinador principal, o líder, tem muito importante nesse aspecto. Da forma como os jogadores te veem a ti como treinador adjunto e depois também depois é a tua parte de mostrares a ele aquilo que tu és enquanto treinador. Como é, Tiago, tu até podes ser um treinador que mostra claramente aos seus jogadores e ele está aqui, é igual a mim, depois não dás continuidade a esta mensagem, quer dizer, cá em saco roto tudo o que Perdes o ele... valor. Exatamente, tudo o que ele tentou, o que ele te deu, não é? E temos aqui uma questão que nos foi colocada, que é: qual é o segredo para existir uma boa relação entre o treinador adjunto e os jogadores? Porque muitas vezes o treinador adjunto é visto como um filtro de informação para o técnico principal. Ainda na semana passada, por exemplo, estávamos a falar com o Rui Almeida, treinador também, e o Rui dizia que, por exemplo, ao nível da gestão de conflitos, que há sempre conflitos entre jogadores num clube, e já vamos a essa questão mais à frente, porque também foi colocada, ou querem que tu respondas também a essa questão. O Rui dizia que muitas vezes esses conflitos não chegam a ele porque o próprio treinador adjunto consegue resolver logo essa questão à nascença. E para isso também é fundamental essa relação e essa ligação que existe entre o treinador adjunto e os jogadores. Na tua opinião, qual é o segredo que deve existir aí para haver uma boa relação? Eu acho que não há receitas e provavelmente ao longo desta conversa vais-me ouvir falar muito de uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o contexto. O contexto é o guia para muitas decisões que tu, enquanto treinador adjunto ou enquanto equipa técnica, é o teu guia para tomar muitas decisões. Relativamente a esse aspecto, eu acho que há uma coisa, essa boa relação que se deve ter, como é óbvio, e se tu queres chegar a um jogador de uma forma sincera, frontal, tu tens de ter uma boa relação. Não precisas ser amigo, não precisas ser amigo de casa, não precisas de ir tomar café. Tens de ter uma boa relação. Uma boa relação acho que é como, quer dizer, é como tratar de uma planta. Todos os dias tens que ir cuidando dela. E eu acho que a melhor forma de manter essa boa relação é... Estás-me a ouvir, Tiago? Eu sou perfeitamente. Desculpa. Eu acho que a melhor maneira de ter essa boa relação que estávamos a falar é trabalhá-la todos os dias. Não é ir abordar um jogador porque tens uma coisa importante para falar com ele.
Porque se tu fores falando diariamente, numa base diária com os jogadores, um cumprimento, uma pergunta sobre a família, do jogo, do treino, o que é que sentiste, tal, isto numa base diária, quando chegam esses momentos importantes em que realmente é preciso estabelecer uma relação, ela, Está estabelecido. por natureza, já ali qualquer coisa. E deixa-me acrescentar mais uma coisa, que é o seguinte, e a importância também de ter, quando tens mais do que um treinador adjunto, usares isso como um trunfo para ti, que é o seguinte, e agora eu falo no caso, por exemplo, da nossa equipa técnica, eu, eventualmente, tenho mais facilidade de me relacionar com um grupo de jogadores. O Rui, com uma personalidade completamente diferente da minha, com uma vivência completamente diferente da minha, tem mais facilidade de se relacionar com outro grupo. Portanto, e o treinador aqui, a equipa técnica, neste caso, tem que perceber isto. Opa, se o António tem mais facilidade com aquele grupo, então tu vais interagir mais com aquele grupo e o Rui vai interagir mais com outro. Eu acho que isto é um processo também um bocado natural, estás a perceber? Mas, sobretudo, cuidar dessa relação numa base Diária. Claro, se for só pontualmente, acaba por não ser autêntica. E aí porque, perdes a mensagem. repara, não ligas nada, ou não ligas, quando digo não ligas, também estou a exagerar para as pessoas perceberem, não ligas nada a um jogador, esteja ele a jogar ou não, não interessa. Não falas com ele, até o vês e se calhar é só bom dia. Daqui a uma semana precisas de falar com ele de uma coisa mesmo a sério. O treinador pediu, opá, fala com ele, porque eu gostava que falasses com ele por alguma razão específica. Parece que há ali um gelo entre os dois que é preciso quebrar. Se tens este cuidado numa base diária, é muito mais fácil. Até se calhar começas a falar de uma coisa que não tem nada a ver para ir ao ponto. Mas é uma coisa mais natural, estás a perceber? Muito bem. E qual é o papel do treinador adjunto na construção da organização ofensiva da equipa? Portanto, o treinador adjunto, na minha opinião, é tão importante na ofensiva como na defensiva, mas eu penso que percebo mais ou menos onde é que é chegar e vou tentar chegar lá. E falo do meu caso, da minha experiência, não só da minha experiência, mas sobretudo do nosso caso enquanto equipa técnica. E para dar exemplos. E depois, se eu não chegar aonde tu querias chegar, diz-me e eu tento ser mais explícito. Trabalho macro, equipa, toda a equipa a trabalhar um exercício. O Pedro é o showman, ponto final, não há discussão, é ele que está na interação, seja ofensiva ou defensiva, mas por norma, quando nós estamos, imagina, quando o objetivo é algo ofensivo, há alguém que está a fazer alguma coisa defensiva, certo? Tem oposição. Portanto, o Pedro é o showman num plano macro. Por norma, o Rui toma mais cuidado ao plano defensivo e eu mais ao plano ofensivo. Estás a perceber? Portanto, estamos mais nesta forma mais ou menos organizados. Mas eu diria que a importância é igual, seja no plano ofensivo ou no plano defensivo. Por acaso, já respondeste aqui à próxima questão que nos foi colocada, mas há aqui uma outra que tem a ver com as tarefas. Essas tarefas que estavas-me a falar mudam durante a época ou de época para época? Ou mantém-se? Estavas-me a falar, por exemplo, que o Rui preocupa-se mais com a parte defensiva, tu tens mais o cuidado com a parte ofensiva. Isso é algo que é variável durante a época ou não? É uma boa pergunta. Até muda de treino para treino e já te posso explicar. Eu falei-te no plano macro, não é? Quando está a equipa toda em determinado exercício, tudo a trabalhar ao mesmo tempo, mas imagina que partimos o plantel. E o Pedro está com um grupo, por norma, quando partimos, o Pedro fica com o processo ofensivo e eu e o Rui ficamos com o processo defensivo. Portanto, repara, num plano macro, eu estou mais focado no processo ofensivo, quando parte, como estou com o Rui, estou mais focado no processo defensivo. Mas imagina que o Pedro, no exercício, que está até, eu preciso de apoio neste exercício. Portanto, eu, por norma, serei eu que saltarei de um lado para o outro e já estou outra vez no processo ofensivo com ele. Portanto, depende.
temos mais ou menos assim definidas, mas naturalmente. E eu acho que isto é uma grande vantagem de trabalharmos há tanto tempo juntos, é termos esta facilidade de alterar tarefas, trocar, mediante as necessidades e aquilo que achamos pertinente, como é óbvio. Muito bem. Próxima, como é que é gerir diferentes egos numa equipa composta por 25 a 30 jogadores? Que cada um tem o seu ego completamente diferente, vivências diferentes, histórias diferentes, dificuldades diferentes, tudo diferente. Olha, essa questão dos egos é uma questão que está sempre presente no desporto profissional coletivo, sobretudo no futebol, onde há claramente pela como é que eu ia dizer, pelo mediatismo que o futebol tem, e parece-me que também tem cada vez mais, o jogador é muito, parece-me mais egocêntrico, digamos mais egocêntrico, não é por maldade, é por, olha, mais uma vez, eu acho que vou falar disto muitas vezes, mas pelo contexto em que vive, dentro, sobretudo fora do clube. E é então aqueles que têm um bocado, que são um bocadinho, digamos, melhor que os outros, que se diferenciam por alguma razão, muitas vezes até vivem numa bolha de família, de contexto empresário, de contexto de adeptos, que às vezes os retiram um bocadinho do que é a realidade. E nesse sentido, é óbvio que os egos se vão manifestando. Mas aquilo que eu estava-te a dizer, de como os jogadores veem os adjuntos e o líder é fundamental neste aspecto, o líder é fundamental. Porque se tu, enquanto jogador, por maior que tenhas um ego, se te deparas com um líder, com uma equipa técnica, e depois mais à frente, se ajudares a construir um seio de grupo mais orientado ao coletivo e não tanto ao individual, esse ego vai se esmorecer, vai ficando menos forte. Agora, se esses egos que estão prontos a se manifestar, se encontram um líder que permissivo a isso, se encontram um grupo em que dá primazia ao individual e não tanto a objetivos coletivos, esse ego vai se manifestar, como é óbvio. Portanto, aqui a liderança tem um fator primordial nessa manifestação ou não do ego do jogador, do ego individual. Já que estás a falar sobre liderança, o que é para ti liderar? Olha, liderar é basicamente unir um grupo, neste caso uma equipa de futebol, em torno de um objetivo comum ou vários objetivos. Isto é liderar. Isto é liderar. E eu, sinceramente, há vários tipos de líderes e podes gostar mais de um tipo ou menos de outro tipo, mas uma coisa eu tenho para mim muito presente. Os treinadores de sucesso têm que ser líderes. Há vários tipos de líderes e os de sucesso, os que atingem objetivos, os que ganham mais vezes, os que estão num patamares altíssimos da competição. Tudo de resultados. Sim, são líderes. Agora, podes gostar ou gostar mais ou menos do tipo de líder que é, mas são líderes. E eu acho que a pergunta que tu fazes, eu respondia, mas é isso, é levar um conjunto de pessoas a acreditarem e a atingirem objetivos. Acho que isso é mostrar o caminho e fazer com que todos acreditem naquele caminho. Mostrar o caminho, fazer acreditar e, em última instância, atingir, não é? Claro. Há pouco estavas a falar ao nível dos exercícios do plano ofensivo, plano defensivo, e há aqui um dos ouvintes que está a ver este evento, faz a seguinte questão: em treino, explica aos jogadores só o exercício ou também os objetivos desse mesmo exercício? Tem momentos. Outra vez o contexto e dou exemplos. Quando chegámos ao Olympiacos, uma equipa técnica nova, com variadíssimos jogadores novos, nem sequer eles estavam juntos há muito tempo, portanto era tudo novo.
é uma coisa, não é? A explicação de um exercício é completamente diferente. Passado 3 anos, em que tens jogadores que já estão a trabalhar contigo há 3 anos, é outra. E às vezes é preciso perder tempo, é preciso explicar, é preciso, inclusive, explicar claramente o objetivo no sentido de ajudar a atingir. Não é uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito de explicar muito um exercício e exatamente os objetivos todos, porque isso pode significar que o exercício não está assim tão bem construído ao ponto que eles não percebam, fazem, mas não percebem o porquê de o fazer, mas há momentos que é preciso, e então quando começa a entrar muito na especificidade do porquê disto e daquilo, às vezes é preciso explicar o objetivo, não é? Agora, depende muito do contexto, do nível, e sobretudo disto, se já trabalhas há algum tempo ou não. Por exemplo, às vezes os treinadores gostam muito, quando vão para um clube novo, levar alguém que já com quem tenham trabalhado. É óbvio, porque confiam e porque lhe deu rendimento. Mas também é importante por isto, porque é um veículo de transmissão daquilo que tu és e do que tu queres para os outros, mesmo que não seja um líder, mesmo que não seja capitão, mas é um veículo, através para passar a mensagem. Para Exatamente. descodificar um pouco o ser que é aquele treinador. E é importante, e às vezes é muito importante, às vezes não, é muito importante também por causa disso, estás a perceber? Portanto, é diferente, depende, e é preciso perceber o contexto para dizer, olha, é preciso explicar ou não. Não é preciso explicar, é preciso dar-lhe as coordenadas para eles chegarem ao objetivo. Um outro treinador fez uma questão que tem também tudo a ver com isto, que é a seguinte: quando é necessário dar um feedback a um jogador durante o exercício, por exemplo, corrigir um posicionamento, preferem fazer isso de forma isolada, individual a esse jogador, ou fazem de forma coletiva? Olha, há aqui uma coisa que é, na minha opinião, que é muito importante, que é a pessoa com quem tens que dar esse feedback. Há jogadores que estão completamente receptivos a serem corrigidos em frente a toda a gente. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E tu tens que entender isso. Há jogadores que têm alguma dificuldade em aceitar isto. E tu, às vezes, até dás um feedback sem segunda intenção, sem maldade nenhuma. É mesmo para tentar ajudar. Opa, olha, mata ali e tal. Mas há jogadores que não encaixam isto tão bem e pensam que já estás a criticar em frente e tal, a diminuí-lo. E é preciso entender, ter estas sensibilidades para com quem tu te deparas, estás a perceber? Agora, há uma coisa que eu tenho para mim. Se é preciso fazer uma correção a fundo, uma crítica que pode ser muito, digamos, ter muito impacto, intensa, eu diria para fazer à parte, não é? Ter alguma sensibilidade, chama, olha, vamos ver isto os dois e tal, isto aqui, isto acolá, porque é muita coisa. Agora, se for uma coisa pontual, tal, claramente, e tem que ser. Tu, imagina, estás no último treino de preparação de um jogo, vai jogar amanhã, estás a ver ali aquilo à tua frente, quer dizer, não há tempo para é corrigir e andar. Mas, e tenho quase certeza que todos os treinadores têm, ou quase todos os treinadores têm alguma sensibilidade para isto. Há jogadores que aceitam com uma naturalidade espetacular e fantástico, e obrigado por me estar a ajudar, e há outros que sentem aquilo como uma diminuição. Então é preciso ter algum equilíbrio no meio disto tudo. Sabes que eu estava-te a ouvir, António, e estava-me a lembrar do Manis, porque eu, por exemplo, escrevi a biografia do Manis, e o Manis estava a falar do Mourinho, e a forma como o Mourinho motivava. E o Mourinho, por exemplo, nos treinos, era capaz de lhe dar o colete da equipa de suplentes só para o espicaçar, só para puxar, no fundo, o melhor Manis. E depois no jogo em si, o Manis tinha o rendimento que tinha. Ou seja, isto também tem muito a ver com o conhecimento que o treinador e a equipa técnica têm dos jogadores, e vai precisamente ao encontro do que tu me estavas a dizer, que há jogadores que tu consegues corrigir no momento e eles não ficam chateados, não ficam melindrados, não ficam nada, não afeta nada do seu desempenho, mas se calhar há outros
que ficam sensíveis e depois aquilo tudo mexe com o rendimento deles depois no treino e no jogo e até muitas vezes na relação treinador-atleta. Como é óbvio, por exemplo, o exemplo que tu deste é claro e sem ter conhecimento de causa, arriscaria aqui a dizer que se essa estratégia que o Mourinho usava com o Maniche, ele não soubesse que ia ter efeito, realmente um efeito positivo, não faria isso, não é? Claro que não. Lá está, é esse conhecimento. O Maniche precisava de ser espicaçado para ter o melhor. Há outro, exatamente, e lá está o contexto, as características, os jogadores, o que tu tens à tua frente, se fizesse isso, se calhar ia morto para jogo, não é? Então não tens a mesma estratégia, tal como não tens a mesma estratégia. Esta questão do feedback, é preciso perceber, é preciso conhecer o jogador e perceber. Há pouco já iniciamos este tema que tem a ver com a gestão dos conflitos no seio da equipa. Na tua opinião, qual é a melhor forma para gerir e resolver esses conflitos que são normais acontecerem ao longo de uma época desportiva? Olha, eu acho que a primeira regra é tudo o que achas que é possível ser resolvido entre eles, deixar para eles. Percebes? A tua intervenção tem que ser uma intervenção em que tu, no momento em que, bem, isto não vai lá entre eles e eu tenho que intervir. E isto são pouquíssimas as vezes, raras as vezes, pela minha experiência, 10 anos no futebol sénior, 10 anos de futebol sénior, não, 10 anos com o Pedro, mais 2 anos, portanto já são 12 anos, 12 anos no futebol sénior, raríssimas vezes é preciso a intervenção do treinador, porque tudo o que der para resolver entre eles, deixa com eles. Agora, se é preciso o adjunto dar um empurrãozinho ao capitão, ou outro jogador que seja mais ligado a uma... Imagina, quando falaste nessa questão, imaginei aqui 2 jogadores que se pegam num treino, para pegar num caso mais prático. Se for preciso dar um empurrãozinho ao capitão, ou a um jogador mais próximo dos intervenientes nesse episódio, ok. Mas intervenção direta só quando percebes que, bem, isto não tem resolução entre eles, então eu tenho que intervir. Acho que esta é a regra primordial, principal, fundamental nessa gestão de conflitos. O que é para ti ser equipa e não um conjunto de individualidades? Olha, vai bater um bocadinho naquilo que é ser líder, na sequência do que é ser líder. É estar imbuído num espírito na procura de objetivos, ou múltiplos objetivos, comuns, não é? É ter uma coisa comum que os une ao ponto de sacrificarem uns aos outros, individualmente, por um bem maior que é a equipa e esse objetivo comum. Acho que isto é que é ser equipa. Ser equipa. Há 10 anos que estás a trabalhar com o Pedro Martins. Se tivesses que o caracterizar num adjetivo, qual seria e porquê? Olha, é muito desafiante trabalhar com ele. E exigente, não é? No sentido... eu não consigo... desculpa, mas não te consigo dar um adjetivo. Sim, mas... e tenho que explicar, porque realmente é o que eu sinto e eu não consigo expressar-me num adjetivo para dizer o que é trabalhar com ele. Agora, há uma coisa que acho que é claramente forte no trabalho com ele, que é uma grande liberdade, o que te dá uma grande responsabilidade. E é curioso que ontem ou anteontem o Daniel Podense dá uma entrevista e fala disto. E eu acho que isto é o que caracteriza a trabalhar com o Pedro Martins, seja jogador, equipa técnica, estrutura, que é uma grande liberdade, mas que se traduz numa grande responsabilidade por causa dessa mesma liberdade, sabes? E é isto, mais ou menos, que eu sinto e que posso melhor expressar do que é trabalhar com o Pedro. Sabes que, por exemplo, o Ricardo, que foi o guarda-redes do Sporting e também da seleção portuguesa,
estávamos a falar sobre Scolari e aquilo que o Ricardo dizia é que o Scolari tinha um lema que era máxima liberdade, máxima responsabilidade, que vai ao Olha, encontro disso. pronto, é dentro disso, estás a perceber? E se pensares um bocadinho para ir um bocadinho ao fundo das palavras que estão envolvidas nisto, tu chegas a essa conclusão, que quando alguém te dá a liberdade, pela confiança que deposita em ti, como olha para ti, pá, eu confio em ti, tens toda a minha liberdade, tens toda a minha confiança, é uma responsabilidade do caraças acarretar isto e, sobretudo, não desiludir quem tanto... Opá, exatamente, exatamente. E eu penso que é a melhor forma de caracterizar o que eu sinto em trabalhar para e com o Pedro. E quais são os fatores de sucesso que levam o Pedro Martins a ter êxito? Para mim, eu tenho muito bem definido há muito tempo, desde acho que o primeiro dia que comecei a trabalhar com o Pedro, o primeiro dia não, mas apanhei muito rapidamente, que é a leitura do contexto onde ele está. É sublime, tem uma... ele cheira, onde ele entra, onde ele muito rapidamente apanha o contexto e o que precisa de fazer para potenciar possíveis coisas positivas que veja e para colmatar deficiências que vejo ao redor dele. A leitura do contexto, para mim, é muito, muito, muito forte. Vamos mudar aqui de tema, vamos entrar na parte das palestras antes e depois dos jogos. Para que servem estas palestras antes dos jogos, António? Estás a dizer no dia do jogo? Sim, eu penso que aqui é... Ou da semana. Eu penso que aqui tem a ver com as palestras que vocês têm a preparar um determinado jogo. Pode ser no dia, pode ser no dia anterior, aquelas reuniões, digamos assim, que vocês... Olha, as palestras também, dependendo um bocadinho de muitas coisas, também podemos falar, têm um sentido, um objetivo. Há palestras que são puramente motivacionais, não é? E já tivemos. Não assim tantas só motivacionais, mas já tivemos, quando achamos que é necessário. Há palestras que são completamente orientadas para a tarefa, seja do que fizemos e é preciso corrigir, ou do que temos que fazer na preparação de um jogo, mistas, não é? Em que tu começas com a tarefa e terminas com esse apelo motivacional. Há palestras em que tu queres tocar um bocadinho em cada jogador e então vais ali aquilo a que se chamam os quadrantes de personalidade para tocar um bocadinho neles, não tanto motivacional, mas para fazer, sei lá, para fazer ver determinadas situações, não no sentido motivacional, de ir para o jogo para ganhar, mas até mais num sentido educativo, não é? Deles se tornarem melhores jogadores, melhores pessoas, mais profissionais. Portanto, a palestra é uma arma muito forte, não é? Quer dizer, comunicar é uma arma muito forte. E como tal, as palestras também, mas têm vários objetivos. Por norma, e já agora, o que nós fazemos num padrão normal é, por norma, nós para cada jogo fazemos duas reuniões, o processo ofensivo e o processo defensivo. No dia do jogo, antes de ir para o estádio, fazemos como que um refresh a esses dois momentos, já com alguma carga, podemos dizer, se tivermos elementos para acrescentar emocionais à palestra. Ali, por exemplo, há um momento, eu nunca ouvi ninguém falar disto, mas eu posso dizer, por exemplo, quando recebemos o 11 adversário, já começamos a fazer uma leitura se há alguma surpresa ou não naquilo que perspectivamos ou não, e se for necessário, já ali hora e meia, uma hora antes do jogo, até individualmente, e isto para mim também é uma palestra, não é? É um comunicado. Não precisa ser em grupo.
Exatamente, imagina que até estavas à espera que jogasse um defesa esquerdo com determinadas características e joga o outro e tu vais falar com o jogador que vai ali apanhar o lateral esquerdo, tinhas perspectivado um jogador, é outro, pronto, vais dar ali um ajuste, não é? Depois, ali naquele momento mesmo entrar, 5 minutos, 6 minutos antes do jogo, há ali um apelo realmente e acho que é comum à unidade de grupo ou aos aspectos mais emocionais. Mas, como te digo, depende do objetivo do dia, do momento, de muitas coisas. E durante esta época, qual foi a palestra, ou seja, durante o intervalo, que mais te marcou e que tenha sido bem sucedida? Ou seja, o que aqui querem perguntar, eu penso que é que tenha tido um efeito positivo na segunda parte, ao nível, imagina, da mudança de comportamento individual ou coletiva. Olha, eu esta época, sinceramente, não me estou assim a lembrar, mas sei que houve, porque nós, esta época, houve ali uma fase que nós, as primeiras partes, não estávamos a ter o rendimento que queríamos e depois nas segundas partes até acabámos de ter bons rendimentos e também aconteceu o contrário, mas como é um intervalo, à partida será uma coisa de corrigir uma coisa da primeira parte, alterar até comportamentos e teres um impacto profundo na equipa, que a tua equipa melhora, não é? E eu aí lembro-me de uma muito fantástica que se traduziu no resultado, que foi, nós na primeira época que estávamos aqui no Olympiacos, estávamos a perder 1-0 com o AEK, portanto um rival desde sempre histórico aqui da cidade, e ganhámos 4-1. E aquela palestra, aquele resultado na segunda parte, teve muito a ver com o que aconteceu ao intervalo, não é? E olha, por exemplo, por falar em palestras, uma palestra que teve de tudo. Teve desde correções individuais, correções setoriais, foco na tarefa, a questão emocional de estarmos a perder em casa com um rival histórico. E essa palestra acho que muda completamente a história do jogo. Lembro-me muito bem dessa. E de uma forma, para quem nos está a ouvir, é uma arma também que deve ser utilizada com toda a mestria, não é? Claro. E para vocês conseguirem transmitir tudo isso em míseros 15 minutos, não chegam a ser 15 minutos mesmo, cá temos que descontar o tempo que os jogadores levam a chegar ao balneário, hidratação, às vezes mudança de equipamento, etc. Como é que a equipa técnica gera esses 15 minutos? Olha, portanto, um exemplo muito rápido. O Horta Pita demorámos, sei lá, no máximo 2 minutos a chegar ao balneário. Nós, por norma, e é uma coisa que o Pedro faz questão, dá sempre ali um momento, seja 3, 4, 5 minutos, dependendo do que está acontecendo no jogo e também dependendo se ele acha que vai ter uma intervenção mais longa ou não, mas dá-lhes um tempo para eles. Nem sequer, nenhum de nós entra no balneário. É deles, cada um faz o que quer, se falam entre eles, falam, se não falam, cada um. Portanto, dá espaço à individualidade, exatamente, dá espaço à individualidade de estar confortável. Sim. E durante estes 3, 4, 5 minutos é quando a equipa técnica se reúne, o Pedro apanha opinião, normalmente estou eu, o Rui e o Luís, portanto somos os 3, mais o Pedro, somos 4, dentro do balneário, cada um dá muito rapidamente a opinião, vemos imagens, o Luís, que é o nosso analista, já vem com imagens preparadas, já tem imagens que o Pedro vai pedindo já durante o jogo, o Pedro faz muito isto, avisa ao Luís que para trazer já esta imagem para baixo. Portanto, vemos ali, às vezes vemos 5, 6 imagens, outras vezes vemos 2, 3, portanto, com essas imagens, mais com o que nós transmitimos ao Pedro, o Pedro constrói ali muito rapidamente o que vai transmitir. Depois, a partir do momento que o Pedro entra no balneário, a partir do momento que é para falar, para tudo, seja pessoal do posto, o que for, parou tudo, silêncio absoluto, ele transmite o que tem a transmitir, por norma é muito rápido também, muito incisivo, uma ou duas, uma outra questão individual, uma outra questão coletiva, sempre que há elemento, a questão emocional também, e passa mais ou menos por aqui. Depois ele para, por norma ele para, deixa voltar tudo outra vez ao seu estado de cada um dos jogadores, porque há jogadores, por exemplo, eu estou-me aqui a lembrar de alguns jogadores, não interessa os nomes, mas há jogadores que gostam de passar aquele tempo todo praticamente em silêncio.
completamente focados, se calhar, uns a ver mais o seu rendimento individual, outros nas questões que quiserem, outros até mais emocionais, outros até mais religiosos. Já vi, portanto, jogadores a rezar ao intervalo, e cada um tem a sua crença e deve fazer, é o que acha que o vai pôr num estado ótimo, vai o pôr num estado ótimo para competir. Mas, portanto, digamos, então aqueles 3, 4 minutos, que são 5 para chegar a lá, o Pedro intervém 4, 5 minutos, ainda tens ali 2 ou 3 minutos, então eu e o Rui, mais de uma forma individual, vai a um jogador, vai a outro, o Pedro também, muitas vezes, a outro, e é assim mais ou menos que acontece o nosso intervalo. Vamos mudar agora de tema, vamos passar para aqui a parte estratégica, digamos assim, que a próxima questão tem a ver com a estratégia que vocês utilizaram para travar o Manchester City de Guardiola na Liga dos Campeões. Travar como quem diz, não é? Porque a partir do momento que perdes o jogo, o travar tem aqui uma... Agora, é engraçada essa pergunta, porque eu acho que não vou cometer confidência nenhuma. Nós, quando abordámos o jogo com o City, havia a questão de... mas nós precisamos de meter mais gente na linha defensiva, que eles vão estar sempre em cima... eles costumam fazer isto a todas as equipas, vão estar sempre em cima de nós, se calhar é preciso mais largura. Depois surgiu outra questão, mas tem ali muito passe mais de segunda linha, se calhar o perigo é mais de trás. É verdade que depois eles aparecem diagonais e na cara do guarda-redes, e ele tem muita mobilidade e é complicado, mas o perigo, se calhar, nós só estamos a ver o perigo de um lado, mas ele é bem do outro. Se calhar nós temos que estar... limitá-los um bocadinho mais à frente. Isto foi muitas coisas que nos foram passando. Nós depois tentámos combinar ali uma situação entre as duas, lá está, porque o perigo não vinha só de um lado, e o grande problema de jogar contra estas equipas fortes coletivamente não é estar preocupado muito com esta individualidade e com aquela, mas é o sentido global. Até porque tu, quando consegues anular determinada situação numa equipa como o City, eu vou dar o exemplo do Kevin De Bruyne, não é? Tu, realmente tem uma influência muito grande, vamos tentar, depois aparece o Gundogan, não é? E, quer dizer, não se manifesta um, manifesta-se outro. Por isso é que durante a época... por isso é que durante a época, neste tipo de equipas, em quase todas, mas neste tipo de equipas, a determinada altura sobressai um, depois sobressai outro. Eles têm essa capacidade coletiva, não é só individual. Agora, eu gostava de dizer uma coisa, e eu por acaso tive curiosidade de ver isso, de ver isto. Eu, por norma, não ligo muito a estatística. Não ligo, porque a estatística diz-te, às vezes, o que tu queres ler e não exatamente o que deves ler. Mas eu fui ver, por exemplo, na fase de grupos, até agora, portanto, eu agora com o Dortmund deste jogo não vi a posse de bola, mas nós, no conjunto dos dois jogos, portanto, entre Porto, Marselha, agora já não me recordo a equipa que eles depois jogaram a seguir, mas eu confirmei. Nós, no conjunto dos dois jogos, fomos a equipa que temos mais posse de bola contra eles. O que há aqui um indicador que conseguimos... porque eles são uma equipa claramente de posse dominadora e fazem questão de ter esse perfil de jogo, nós conseguimos anular esse grande ascendente que eles têm nesse aspecto. Agora, eu não posso dizer que conseguimos anular porque não anulamos, porque nós perdemos os dois jogos. Acho que fizemos 2 bons jogos, sobretudo em casa. Fizemos um excelente jogo em casa. Fora, eles também depois acabam por marcar, mas já mesmo... a marcar o segundo golo e até o terceiro, já numa parte muito final do jogo. Nós somos uma equipa competitiva. Nesse aspecto pode-se utilizar a palavra anular, mas não conseguimos anular porque o objetivo principal que tínhamos era empatar e ganhar, e não conseguimos. Portanto, anular eles chegaram às meias finais da Liga dos Campeões apenas com um empate e o resto só vitórias.
E é o empate com o Porto num jogo em que... e atenção, que vou fazer aqui um comas, não estou a tirar mérito nenhum ao Porto, que o Porto fez um grandíssimo jogo, e aliás, a prova disso, nem sequer preciso justificar isto do Porto, porque o Porto, pelos 2 jogos até, porque arrumou a Juventus, e agora que o Chelsea fez 2 belíssimos jogos, podia estar perfeitamente na meia-final, mas para dizer o quê? E o Porto tem muito mérito, atenção, muito mérito. Nós jogámos este ano contra eles, e eu assisti em loco ao mérito que eles têm enquanto equipa. Mas o City empata esse jogo num jogo em que já não precisa para nada do resultado. António, quais as principais diferenças entre o jogador grego e o jogador português? E já agora entre a Liga Portuguesa e a Liga Grega? Esta já sabias que é da praxe. Perguntam algumas vezes, não tem problema nenhum. Olha, em relação ao jogador grego, eu acho que também já disse isto, mas é o que eu sinto, eu não posso estar a fugir muito do que penso, e que realmente penso. O jogador grego é muito emocional. E tem esta característica muito bem vincada. No geral, não é? Há exceções, mas no geral, e é um bocadinho o reflexo do que é o povo, e os adeptos e o povo grego. São muito emocionais. Com o seu ADN. São muito emocionais. É uma característica muito forte. Eles às vezes estão a falar, um bocadinho como nós, mas ainda mais vincado. Eles às vezes estão a falar e estão prontos para andar à porrada. São mesmo muito emocionais. E então quando ficam entusiasmados é uma coisa... notas, sentes isso. E o jogador grego tem muito isso. O que é ótimo, o que é fantástico, em momentos em que tu é preciso meter mais qualquer coisa, estás a perceber, eles metem o pescoço, bom com tudo. Opa, mas depois há outros momentos em que é preciso apelar um bocadinho mais à racionalidade e tu tens que meter as rédeas. Portanto, esta é uma característica muito bem vincada do jogador grego. O futebol, para mim, há uma coisa que é uma diferença muito grande, que é o futebol formação. Acho que o futebol português, nesse aspecto, está uns anos largos para ser sincero, à frente do grego, em todos os níveis, organizativos, competitivos, metodológicos, com a formação. E eu acho que isso é o que marca a grande diferença, de momento, do futebol grego para o português. Como é que foi a adaptação a essa paixão e, por vezes, ao extremismo dos adeptos aí? Que tem essa emoção à flor da pele, muitas vezes. Tem. Toda a gente que acompanhe mais ou menos o futebol internacional sabe que os adeptos do Olympiacos são adeptos muito, muito vigorosos. E vou dizer também uma coisa que já disse, acho que também é o que eu sinto e terei que dizê-lo, e falo baseado na experiência destes 3 anos. São uns adeptos muito fervorosos, às vezes até mal... eu diria entendidos, porque há uma imagem deles fora, por exemplo, em Portugal, e falo em Portugal porque eu tive aí, e também já tive esta opinião, a ideia, não é bem opinião, é ideia, porque a opinião formeia agora aqui, são adeptos, eu diria adeptos, eu vou-lhe dizer interessantes, porque são um tipo de adepto. Eu vou outra vez pôr isto. Há quem tenha eventualmente tido outras experiências. A minha experiência é esta, eu vou falar da minha experiência. Eu estou aqui há 3 anos. No primeiro ano, Tiago, como deves saber, nós não ganhamos nada. Tivemos momentos difíceis, porque um clube como o Olympiacos, a única coisa que existe no seio de um clube como este é ganhar, e nós não ganhamos. E eu vou dizer uma coisa, eu não me lembro de uma vez que seja, de termos sido assobiados a meio de um jogo. Portanto, é um adepto que vai ao estádio claramente para apoiar a sua equipe. No final é outra coisa. E aí, entendo perfeitamente, concordo em absoluto, que depois façam o juízo àquilo que foi o teu rendimento, os jogadores, equipa técnica. Mas durante o jogo, eu não me recordo de sentirmos os adeptos como um problema, um constrangimento ao nosso rendimento. Antes, muito pelo contrário. Mesmo, olha, esse jogo, por exemplo, estávamos a perder aqui em casa 1-0
na época, nós recebemos ao intervalo um apoio, uma coisa fora do normal, espetacular, estás a perceber? O momento que podia ser um momento de tensão, então, Claro. está a perder em casa, percebes? E a experiência que eu tenho é esta. Durante o jogo, Olympiacos, apoio incondicional. No final, fazem a sua avaliação. Felizmente, depois tivemos essa época, mas também te quero dizer uma coisa. Nós não ganhámos, mas sentimos sempre dos adeptos uma coisa. Não ganhámos, não estavam satisfeitos, como é óbvio. Claro. Querem vitórias, querem títulos, querem ganhar. É este o ADN do Olympiacos, é o hábito de ganhar, mas reconheceram sempre, e eu sentia isto, o Pedro sentia isto, sempre que falava com alguém quando alguém te abordava e tal, pá, nós vamos lá, nós estamos a jogar muito bem, grande rendimento. Nós não vamos ganhar o título este ano, mas nós estamos fortes, gostamos do futebol, gostamos como a equipa se apresenta, percebes? Sentimos sempre esta esperança. E nós estamos, não, eles estão a gostar, cá. Eles querem isto, eles estão a compreender o que estamos a fazer, estás a perceber? Esta é a minha experiência. Se calhar no futuro, eventualmente, passarei por outra, de momento, nestes 3 anos, sublimes. Muito bem. Qual a importância que atribuis à análise dos dados e à influência do departamento de scouting nas contratações? Olha, é muito grande. Olha, para já deixa-me dizer-te uma coisa, que eu quando comecei a trabalhar com o Pedro, não quero estar a exagerar, e eu acho que depois fomos para o Rio Ave e o Pedro levou um elemento só para o scouting. Portanto, ele tinha um elemento de scouting, ainda tem, na equipa técnica dele. Não é de clube, ele não vai para o... Não, dele. Portanto, só daí já vês a importância que nós temos. Exatamente, que temos... E eu penso que naquela altura, já estamos a falar há uns anos, nós vamos em 2014, 2014, 2015 para o Rio Ave, e, portanto, já tem alguns anos. Agora fala-se de um departamento de scouting, como se isto já estivesse aqui há 10 ou 15 anos, mas não era bem assim. Portanto, e damos um valor muito grande. Sobretudo por isto, aquilo que eu te estava a dizer há bocado. O Pedro e todos os treinadores, é o que eu digo, é impossível ser omnipresente. Tu, para acompanhar não sei quantos campeonatos, não sei quantos jogadores, em termos de tempo, é impossível. Tu tens que ter gente à tua volta de confiança que te vá pelo menos filtrando. Depois tu tomas as decisões, depois o Pedro toma a decisão, a equipa técnica toma a decisão. Mas já filtrada, já com muita pedra partida. Mas para respondendo à questão, é fundamental. E eu acho que a melhor forma de expressar o quão fundamental é que o Pedro tem um elemento só para isso na equipa técnica dele. Lá está, como estavas a dizer, é alguém que já conhece perfeitamente a ideia e a visão e aquilo que o líder máximo quer e pretende, por isso essa informação já está muito próxima daquilo exatamente. que vai. O tempo também dá isto, não é? O tempo dá Claro. isto. O tempo dá isto. A adaptabilidade é um dos segredos da equipa técnica do Pedro Martins, tendo em conta os resultados obtidos nos vários contextos que têm trabalhado? Em sequência daquilo que eu te falei do Pedro, muito rapidamente perceber o contexto e ter essa capacidade de adaptação para tomar decisões em função do contexto que encontra. De clube, de país, de cidade, de clube, de adeptos, de direção, de jogadores, de staff, de bens, de recursos materiais. Portanto, ao fazer essa leitura, e ele percebe isto rapidamente, sobretudo aquilo que eu te expliquei há bocado, de perceber lacunas e coisas que podemos potenciar, é muito rápido, é muito perspicaz e não é só a leitura, é depois as decisões que toma, as ações que faz, no sentido de tornar as lacunas menos lacunas e ainda potenciar mais situações que ela acha que têm pernas para crescer, não é? Na tua opinião, qual é o papel do capitão de equipa no futebol atual? Já há pouco falaste nele. Olha, qual é a tua opinião?
uma vez mais o contexto e passo a explicar. O capitão é, na medida tão ou não tão fundamental para aquilo que estão preparados ou não. Quer-se dizer, tu é diferente chegares a e eu sem conhecer, só pelo que vejo, olho para aquilo e vejo um capitão, e eu dou-te nomes, por exemplo, o Puyol no Barcelona, eu acho que era o exemplo máximo do que é um capitão. E para mim, um capitão é um jogador que tem a capacidade de meter o bem da equipa em frente, ser superior ao que ele quer para ele. Um capitão tem que conseguir fazer isto. Portanto, isto é o exemplo de capitão. E eu via isso no Puyol, pelas ações. Não conheço, nunca falei com ele, mas via isto. Portanto, isto é ser um capitão. Agora, sem problema nenhum, quer dizer, nem toda a gente, nem todos os jogadores nos clubes que nós passamos em nenhum clube nenhum, tu não encontras sempre pessoas com esta capacidade, não é? Não encontras. E depois há outra coisa que eu também acho que por acaso, não é por acaso, acho que o Pedro é forte, que é a criação de lideranças. Ajudar a criar líderes. Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Tu podes ajudar, não é? Podes dar-lhes dar-lhes algumas ferramentas para que eles se tornem mais capazes. Mas quer-se dizer, na medida do que eles estão prontos ou que são capazes, têm a sua importância. Há uns que estão preparados para ter um impacto profundo e há outros que não estão tão preparados para ter um impacto profundo. E eu acho que é daí, e nós fazemos isto, e eu acho que todas as equipas técnicas fazem isto, é não ter um capitão, nem dois, é ter alguns. Exatamente por isso. Porque se calhar não conseguem ter um ou dois com essa capacidade de unificar um balneário com 20 ou 25 personalidades diferentes. Portanto, é por isso que estrategicamente tens 4 ou 5, aquilo que eu te falei um bocadinho também há bocado dos adjuntos, cada um com a sua personalidade, um mais próximo da outro mais próximo da outro. Também tens capitães, um que, digamos, controla, percebe, domina melhor determinada fração, ou outra. E eu acho isto perfeitamente normal. Agora, eles têm um impacto e são importantes na medida para o que estão preparados, estás a perceber? E eu, por acaso, temos tido alguns bons capitães. E, por exemplo, é diferente tu chegares a um clube onde há claramente uma liderança forte e, se calhar, o capitão nem tem, ou tem, um papel fundamental, e depois chegas, se calhar, a um clube em que é preciso claramente uma liderança e tu tens ou não. E esse capitão vai-te ser muito importante. Muito importante. Estás a perceber? Porque há falta de liderança, por exemplo, desde cima, que é fundamental. Desde dos altos comandos. Não há liderança, caralho, se calhar o teu capitão vai ter um papel muito importante naquilo que é a tua gestão do grupo e tudo, estás a perceber? Portanto, mas sobretudo, se estão preparados ou não. Depois tem aquela questão que eu te estava a falar, que é começar a dar ferramentas, mas isso precisa de tempo. Dar ferramentas, vais vendo, vais dando ferramentas para essas lideranças, se tiverem, e se tu detectas, aquele pode ser capitão, mas florescer, não é? Florescer essa capacidade que às vezes ainda não demonstrou. Quase uma descoberta guiada que requer tempo, lá está. Aí já requer um bocadinho mais de tempo, exatamente. À parte que o capitão, eu sobretudo, estava-te a dizer, aquela questão de tu teres ali alguém que tu olhas assim, esta pessoa consegue pôr os interesses da equipa à frente dos seus. Porque tu realmente, para olhares para alguém que é igual a ti, neste caso é jogador e às vezes até a lutar pelo mesmo lugar, pela mesma coisa, e tu não olhas para ele como um exemplo e dizes assim, realmente ele põe o bem da equipa à frente dele, então eu posso confiar nele, não é? Se não tiver esta característica, é muito difícil ser um capitão. Já que falas de características, que mais características, António, é que tu achas que um capitão deve ter para ser bem sucedido? Essa, naturalmente, não é? Claro. Defender com unhas e dentes o balneário. E às vezes
é preciso ir contra a equipa técnica, às vezes é preciso ir contra os colegas, às vezes é preciso ir contra lideranças superiores no clube, e às vezes entra aqui um bocadinho em choque as tuas ambições pessoais num clube e entrar em choque com isto tudo, não é? Às vezes é preciso entrar em choque com o treinador, às vezes é preciso entrar em choque com os colegas de equipa, e há muitos que até, pela antiguidade, são capitães há algum tempo, têm alguma perspectiva de continuar como elementos no clube, e às vezes é preciso ir contra lideranças do clube. Portanto, não é uma situação fácil, não é uma situação fácil, e daí que o que eu te digo, o que eu te dizia há bocado, eles têm impacto mediante a capacidade que têm ou não para e o arcabouço para desempenhar essa função. Uma questão que surge sempre quando se aborda este tema tem a ver com a posição de campo. A posição de campo, na tua opinião, interfere com o papel de capitão de equipa ou não? E antes de responderes, António, eu posso partilhar uma conversa que tive há pouco tempo com o Ronald Koeman, o treinador do Barcelona, sobre esta questão, e em que ele me dizia que, na opinião dele, o capitão de equipa deve ser um jogador defensivo, porque o jogador defensivo normalmente é um jogador que pensa mais na equipa, e o jogador ofensivo pensa mais em ele próprio. Ok, aqui também temos que retirar um pouco, porque o Koeman também foi defesa, não é? Por isso também não é, puxou um pouco a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer. Mas ele deu-me, por exemplo, alguns exemplos que, por exemplo, ao Van Dijk, foi ele que entregou a braçadeira de capitão na seleção da Holanda, ao José Fonte, foi ele que entregou a braçadeira no Southampton. Qual é a tua opinião? Achas que a posição de campo interfere ou não? Olha, se tu tens um capitão só para ter influência nos 90 minutos do jogo, claramente não pode ser, por exemplo, um guarda-redes que ele não tem essa, digamos, essa interferência espacial, não é? Esse raio de ação. Agora, eu não acredito que alguém tenha um capitão só para esses 90 minutos. Portanto, o que eu digo, o capitão é muito mais, vai muito mais além do que o jogo. E então aí não tem nada a ver com posição, se é defesa, se é guarda-redes, nada. Tem a ver com aquilo que falámos há pouco, única e exclusivamente. António, desculpa, só para terminar, também falámos há bocado, por isso é que também existem, outra vez, a bater na tecla, que existem vários capitães, e não me parece que a posição seja a mais importante no meio dessas todas características quando tu defines para o teu capitão de equipa. Muito bem, António, estamos quase a chegar aqui ao fim. Temos como última questão, que conselhos gostavas de deixar para todos os treinadores que estão aqui a assistir? Olha, naquilo que eu... também baseado naquilo que eu fiz um bocadinho, eu acho que invistam em vocês. E o investir tem muitas coisas. Seja com cursos, com leitura, com ações práticas, com o simplesmente ver, o falar, o partilhar, invistam em vocês. A cada oportunidade que tenham de fazer um investimento em vocês, façam. E eu lembro-me que durante este percurso, já tem 20 anos de treinador, que eu considero que quando comecei a treinar as escolinhas, foi aí que começou, eu sou treinador desde aí, e eu lembro-me que tive vários momentos e várias fases, momentos em que estava completamente obcecado por questões táticas, outra fase estava completamente obcecado com os skills de comunicação, com os skills de liderança. Com questões, houve uma fase, e também por necessidade, que estava completamente só focado em questões de capacidades físicas, porque precisava e tinha que perceber, portanto, e fui investindo em variadíssimas áreas, no sentido de ser mais capaz, de ter mais conhecimento, de estar mais preparado para tudo, para os desafios todos
Portanto, eu acho que o maior conselho que posso deixar é invistam em vocês, e há uma coisa muito importante: criem as vossas opiniões. Tenham a vossa opinião. Vocês ouçam tudo, vocês absorvam tudo, mas criem a vossa opinião. Isto é fundamental, até para serem vocês, para as pessoas serem elas próprias em tudo o que fazem. Esqueçam correntes, esqueçam modas, percebam, porque essas modas e essas correntes, grande parte delas têm algo muito importante que é preciso perceber, mas não no sentido de... Porque sim, entendam o porquê e criem as vossas opiniões, e a vossa experiência depois vai fazer o resto. Essa busca do conhecimento, essa busca e esse investimento que vocês fazem, aliado às experiências do dia-a-dia que vocês vão tendo, vão fazer aquilo que vocês são, vão fazer a vossa opinião, e isso é o que é mais importante. Terem a vossa opinião sustentada, bem, mas a vossa pessoal, não porque A ou B ou C faz. Muito bem. No fundo, buscar a informação, e nós vivemos num mundo de informação, mas depois é criar conhecimento em nós próprios. O de cada um. Exatamente. Isso mesmo. António, olha, muito obrigado por este momento. Agradeço-te por mim, agradeço-te pelo Bruno, pelo Sport Trail e também por todos os que estiveram aqui a assistir. Desejo-te o maior sucesso, porque ainda tens uma conquista para conquistar, digamos assim, uma bitaça, como se costuma dizer, uma bitaça por conquistar. Desejo-te os maiores sucessos. António, muito obrigado por este momento. A todos, desejar-lhes uma boa noite. De hoje a 8 dias temos mais um evento. Desta vez o convidado será o Nuno Gomes, ex-internacional português, ex-jogador do Benfica e entre outros clubes. Por isso, resta-me desejar uma boa noite a todos e até à próxima. Olha, deixa-me só, desculpa lá, deixa-me só agradecer-te a ti, ao Bruno, à Sport Trail e sobretudo a toda a gente que esteve aqui em direto. Eu sei que depois também vão poder ver noutras plataformas mais à frente, e a esses também desde já agradeço, porque não só por estarem aqui hoje, mas porque vão perder algum tempo ou ganhar. Agradecer-vos a todos e dizer-vos que foi com um prazer enorme que estive aqui. Eu não sei quanto tempo foi, mas 1h10. Por volta 1h10. 1h10. Sim, pronto. E muito obrigado por tudo e tudo bom para vocês. Um grande abraço. Um abraço, António. Força. Obrigado a todos.